Ok, ok, estamos gravando. Pedir para todo mundo colocar agora o áudiozinho aqui no mute, clicar aqui do ladozinho esquerdo para colocar o mute, para todo mundo ficar aqui antenado comigo, tá certo? Amores, prestem muita atenção. Olha só, falávamos então das formas de autocomposição. E até agora a gente tratou do que, minha pro? A gente tratou da mediação. E aí falamos da atuação do mediador. Falamos do papel do mediador, do conceito do mediador. Não foi isso? E no primeiro bloquinho, a gente finalizou ali trazendo aquela primeira distinção entre conciliação e mediação. Só que, amores, presta muita atenção. Na hora da nossa prova, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu quero todo mundo brocando, tirando 10. Na hora da nossa prova, eu não vou dizer assim, esse caso é mediação, esse caso é conciliação. Não vai ser assim. Pro, como é que vai ser? Calma. Eu vou colocar aqui, ó, na sua mão para você acertar. Eu vou te contar um caso e vou dizer assim, isso, a melhor forma de resolver este conflito é através da mediação. Letra A. Tá entendendo a minha pergunta? A melhor forma de resolver esse conflito é através da conciliação. Letra B. É através da arbitragem. Letra C. Vou te dar um exemplo para ficar muito claro. Pergunta de prova. Questão 1. Presta atenção. A Ingrid está saindo do estacionamento da UNEC. Estava tão nervosa e ansiosa para chegar em casa, porque o seu esposo estava passando mal. E ao sair da faculdade, se dirigir até o seu veículo e então engatar a marcha ré sem querer, ou seja, não há dolo e sim culpa, ela, por uma negligência, ou por uma imprudência, ou por uma imperícia, acaba albarroando o carro do Alisson. Amores, o que é albarroar? É bater, ó. Engatei a marcha ré, bati no carro do Alisson. E o Alisson vira para mim e diz assim, Pro, e agora? O que a gente faz? Eu, Alisson, o negócio é o seguinte, meu marido está passando mal. Meu brother, eu não vou ficar aqui. Toma aqui, este é o meu cartãozinho, anota o meu número, eu tenho seguro, a gente vai resolver. Beleza, eu vou para casa, resolvo o meu problema com meu esposo. O Alisson depois vira para mim e diz assim, Pro, lascou-se. Eu, por que, Alisson? Porque a gente achou que ia ser uma bobagem, mas eu vou gastar quase 7 mil para consertar. Alisson, pelo amor de Deus, é a sua oficina. Leva para outra oficina. Ah, minha Pro, mas só essa oficina que é a oficina da minha confiança. Peraí, Alisson, eu disse que iria pagar tudo, mas tem que ser na bendita da sua oficina. Com esses mesmos serviços, eu encontrei uma oficina que faz por 3 mil. Alisson, 5 mil. Ingrid Gil, 3 mil. 5 mil, 3 mil. 5 mil, 3 mil. Sabe o que a Alisson faz? Sabe de uma? Eu vou propor uma queixa em face da Pro no juizado civil. Por quê? Abre o olho, abre o olho. Isso tem uma relação de defesa do consumidor? Não, porque eu não sou fornecedora, eu não sou uberista, eu não dirijo para obter lucro, eu não sou táxi, eu não forneço algo. E eu não faço isso de forma permanente, eu não corro o risco do negócio, eu não tenho a teoria da empresa. Então, naquela relação, não é uma relação de defesa do consumidor. Aquela relação entre Ingrid e Alisson não é uma relação trabalhista, porque eu não sou empregador, ele não é meu empregado. Esta é uma relação civil. Fluiu, bebê. Você está entendendo? Toda vez que você for discutir algo, você tem que saber qual o direito material que eu vou aplicar. Eu vou aplicar o direito civil, Código Civil. Eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou aplicar a CLT. O que é que eu vou aplicar? Olha para mim. Eu volto já para o assunto. O José Nilson me vendeu esse celular. Esse celular. Depois de 24 dias, o celular apresenta defeito. Eu alego
que inclusive tinha um vício, era um vício oculto. A minha pergunta é, eu vou resolver isso para com o José Nilson utilizando o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil ou a CLT? Amores, a primeira pergunta é, qual é o tipo de vínculo que eu tenho com o José Nilson? Eu trabalho para o José Nilson, eu sou empregada dele, eu sou empregadora dele, eu tenho habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação, os requisitos do vínculo empregatício? Não, então não é CLT. O Jael falou pró-CDC. Jael, quase, bebê. Mas pró, por que quase? Raciocina comigo, Jael, raciocina comigo. Pelo seguinte, se o José Nilson, ele é tipo Casas Bahia, se o José Nilson, ele é... Opa, eu acho que... Deixa eu só voltar aqui. Vamos voltar? Aí, voltei. Se o José Nilson, perceba, ele é um representante de algo. Estão percebendo? Se o José Nilson, ele é o representante de algo, ele vende algo, ele é considerado como um fornecedor, ele está na cadeia de fornecedor. Então, é Código de Defesa do Consumidor. Agora, se José Nilson é um amigo meu, é um aluno meu, o que ele faz costumeiramente não é vender celular, gente. Ele simplesmente vendeu o celular dele porque ele quer comprar outro. Ele vendeu esse único celular. Ele não vive de vender celular. Ele não corre o risco do negócio. Entendeu, Jael? Logo é civil. Isso caiu em todos os exames da ordem que vocês vão fazer. E é sempre assim. O vizinho vendeu a televisão. A pessoa que comprou a televisão comprou achando que era plasma, na verdade era LCD. E começa a perguntar, será que isso é erro? Será que isso é dolo? Vícios do consentimento. A primeira pergunta que você tem que fazer não é essa. A primeira pergunta que você tem que fazer é, se trata de uma relação civilista ou se trata de uma relação de defesa do consumidor? Bom, depende. Quem é o José Nilson? O José Nilson é fornecedor? Ele corre o risco do negócio? Ele, de forma sempre... deixa eu só voltar para cá, que me tiraram aqui da telinha. Aí, deixa eu ver se eu voltei. Tá aparecendo aqui a Laura para mim. Tá todo mundo me vendo? Tá aparecendo aqui. Pronto. Agora eu consigo. Voltei para a telinha. Aí. Então, observa. Amores, prestem muita atenção. Percebam que, nessa situação não pró, o José Nilson só vendeu aquela TV, inclusive ele vendeu porque já estava lá, ia ficar parado, ele quer fazer um dinheirinho, mas ele não faz isso, ele não vive disso, não é algo permanente, é algo provisório, é uma vez na vida. Então, a gente está falando de uma relação civilista, e aí a gente aplicaria os defeitos do negócio jurídico, beleza? Volto, se liga, se liga, se liga, se liga, voltei. A Ingrid tinha albarroado o carro do Alisson. Alisson propôs, e aí você lembra, aquela queixa no juizado. Civil ou consumo? Pelo que eu te contei, é civil. Pelo que eu te contei, é civil. Ingrid simplesmente está saindo do carro, é uma relação civilista, não tem uma relação de consumo ali. Não tem táxi, não tem Uber, não tem 99 Pop, não tem nada. São duas pessoas numa relação civil. Massa! Foca em mim, foco, continua comigo. Essa primeira audiência para discutir se o que Ingrid vai pagar vai ser 3 mil, ou vai ser 5 mil, ou vai ser algo no meio, vai ser uma audiência de mediação ou de conciliação? Chuta aí para mim no chat. Vai ser mediação ou conciliação? É isso que eu quero saber. Quando é que eu vou utilizar a mediação? Essa é a pergunta da prova. Eu vou te dar um exemplo assim, para você me responder. Quando é que eu vou utilizar a mediação? E quando é que eu vou utilizar a audiência de conciliação? Pró, como é que eu vou saber? É simples. A pergunta que você tem que fazer é, nesse caso que a Ingrid disse, ela e o Alisson tinham uma relação anterior? Percebeu? Responderam aqui para mim mediação. Se tinha uma relação anterior, é mediação. Se não tinha uma relação anterior, é conciliação. Então, perceba. Se eu digo que a Ingrid e o Alisson são amigos, nossa, eles são amigos. Você percebeu? Eles são amigos, tem uma relação anterior. Se eu não resolver esse conflito, poxa, a Ingrid é professora dele. E se ela resolver se vingar?
E se por conta disso, porque ele não aceitou os 3.000, ela começar a dar nota baixa, pegar no pé dele, vai me dizer que vocês nunca ouviram falar disso. Então, talvez seja melhor resolver isso por uma mediação. Agora, imagine que Ingrid é professora de Confesso que eu engenharia. comecei a ficar com medo de você agora, viu, Ingrid? Olha, eu já vi... Começar a te tratar muito melhor agora. Eu já vi tanta coisa nessa vida, se você soubesse. Imagina, isso não acontece, não no nosso planeta. Isso não acontece. A minha professora de doutorado pintou poucas e boas comigo. Tenho passado por uns perrengues. E professor, meu povo, parece que todo professor já foi aluno ou permanece sendo aluno. Mas parece, e aí eu não sei explicar o porquê para vocês, mas parece que sobe para a cabeça, literalmente. E aí tem muito professor que acaba se sentindo meio que endeusado, né? E por conta disso, por exemplo, no mestrado na federal ou no doutorado, e vocês vão perceber que à medida que vocês forem subindo, fazendo uma pós-graduação com fé em Deus, um mestrado, um doutorado, parece que, desculpa o termo, a barriguinha da pessoa vai ficando maior, ela vai se sentindo mais. E eles começam a achar que tem poder, inclusive, sobre a vida do doutorando ou do mestrando. É algo desse naipe, é algo desse nível. Mas perceba, se eu abarrou o carro de qualquer pessoa, que eu não tenho vínculo, que eu não tenho nada, basta a conciliação. Porque simplesmente chegar, tá, beleza, o Ingrid, você está dizendo que você vai pagar quanto? 3.000. Tá, beleza, ele só pode nossa oficina de 5.000. Para observar o que é razoável, 3, 5, pode ter algo intermediário, 4.000, 4.250. Agora, se, por exemplo, a Ingrid já barrou o carro da filha, do pai, do vizinho, do marido ou do ex-marido, tá percebendo? De um aluno que ela vai ter contato por 10 semestres. Vai ser melhor resolver isso por conciliação ou por mediação? Por mediação. Então, perceba. Como é que eu vou resolver o caso concreto? Fazendo a seguinte pergunta. Existe uma relação anterior entre eles? Essa é a pergunta. Se existir a relação anterior, eu vou resolver por mediação. Se não existir a relação anterior, eu vou resolver por conciliação. Porque, bebês, anota para mim, por favor. O conceito de conciliação, Vambert, ou quem estiver me ouvindo, me ajuda. Me ajuda. Eu já ditei o conceito de conciliação para vocês, como eu ditei o de mediação? Eu não me recordo se eu ditei. Acredito que não, viu? Se você puder repetir isso para nós, eu te agradeço. Pronto. Então vamos Oi, só Ingrid. Não, minha amiga. Beleza, meu povo? Vamos anotar então, por favor. Conciliação, para a gente ficar com o caderno arrumadinho, tá bom? Tudo bonitinho, minhas meninas aí que gostam de ficar com o caderno lindo. Conciliação, conceito. O conceito de conciliação a gente vai tratar agora, vocês vão escrever e eu vou ditar. Coloca assim para mim, por favor. Trata-se de conceito de conciliação, só repetindo, trata-se de forma alternativa, trata-se de forma alternativa de solução de conflitos, e aí vocês já sabem o porquê, forma alternativa de solução de conflitos, fundada no exercício da vontade das partes, fundada, só repetindo, fundada no exercício da vontade das partes. Então, você vê que a conciliação, o conceito começa igualzinho da mediação, né? E centrada, e aqui que está a diferença, na solução, tá? Não é na causa. Centrada repete aí, na solução. Perfeito. Centrada na solução do conflito. Bebês, por favor, eu peço com o maior carinho do mundo, tomem cuidado com isso na hora da prova, porque eu vou colocar assim, ó, marque a alternativa correta. Isso é mediação, isso é conciliação. O que altera entre um e outro? É que a mediação, ela é centrada na causa. A conciliação, ela é centrada na solução do conflito. Perceba que uma palavrinha só vai mudar. E às vezes até não é porque você não sabe, é só porque você estava cansado no dia da prova, porque você não prestou atenção na hora da leitura. Quando você bateu o olho e vai ter a perguntinha sobre mediação e conciliação, vai estar na nossa prova. Por que minha prova vai estar na nossa prova?
Ah, por quê? Porque tem sido um tema recorrente para quem quer prestar concurso público e para quem quer prestar a prova da OAB. Então, eu vou cobrar esse tema recorrente para que vocês cheguem craques lá. Tá bom? Combinado? Vamos estudar isso. Papel do conciliador. Vamos escrever aí qual é o papel do conciliador? Olha, amores, o papel do conciliador, e aí eu vou pedir para que vocês coloquem, é o de propor soluções, tá? O conciliador, ele não vai aguardar as partes propuserem ou vierem a propor as próprias soluções. Não. O conciliador, qual é o papel dele? Ele vai propor as próprias soluções. Olha, por que vocês não fazem A, por que vocês não fazem B? Lembrem-se, conciliação é solução do conflito. Eu não sei se vocês já foram para alguma audiência de juizado. Amores, audiência de juizado é assim, 5 minutos. Ou então audiência na Justiça do Trabalho. Alguém já foi? Como empregado, como empregador, representando o empregador como preposto. É assim, nem olha para sua cara. O juiz, ou às vezes até o conciliador. Tem acordo ou não tem acordo? Não tem, toma a identidade das partes, acabou, já foi, já era. Nem olha para sua cara. Porque a conciliação, assim, ou tem ou não tem. E às vezes na conciliação, eu me sinto em um leilão. Quem dá mais? 10 mil? Você dá quanto? 12? Você dá quanto? 14? Parece que você está num leilão de direitos. A mediação não é assim, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Anota para mim, por favor, a atuação do conciliador. A gente não anotou? A gente não anotou a atuação do mediador? Então, agora a gente vai anotar a atuação do conciliador. Qual é a atuação do conciliador? Quando é que o conciliador ele vai atuar? Vocês já sabem. Quando não existe relação anterior. Então, anota para mim, por favor, quando não existe relação anterior, tá bom? Quando não existe relação anterior, até porque se existir relação anterior, família, vizinhança, repito, a gente vai para mediação e não para a conciliação. Beleza até aqui? Sucesso, meu povo. Tá todo mundo claro? Eu quero que vocês anotem os artigos, tá? Laura falou que está com uma dúvida. Laura, escreve a dúvida aqui para mim, que eu vou falar os artigos nos quais a gente encontra a mediação e a conciliação no CPC, e assim que eu falar, eu tiro essa dúvida, tá bom? Eu quero que vocês anotem que o novo Código de Processo Civil, ele tem um capítulo só para tratar sobre a mediação e a conciliação. A gente está falando do artigo 165, 165, 166, 167 e seguintes. Então, esse capítulo da mediação, da conciliação, vale a pena vocês fazerem a leitura. Eu não vou cobrar esse capítulo de forma pormenorizada na nossa prova, porque não é o objetivo. A gente está diante da teoria geral do processo civil, tá? Mas eu só vi aqui, estou na internet para pegar os conceitos da conciliação e de mediação. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. E está falando o contrário do que você diz. Mas então, Laura, não vai muito por essa questão da internet. Você sempre tem que buscar ver qual o parâmetro, tá? Qual o parâmetro que você está pegando, porque na internet a gente encontra muita informação que acaba não batendo. Então é sempre bom você pegar autores renomados. Não tem problema pegar da internet, mas procura um artigo que foi publicado por Humberto Teodoro Júnior, um artigo que foi publicado pelo professor Fred Didier, salvo engano, ele tem um blog. Por quê? Porque a partir daí o Daniel Assunção, Humberto Teodoro Júnior, você vai ter, de fato, digamos assim, uma base para aquilo que está sendo dito. Mas eu repito, a mediação, ela se centra na solução do conflito. Desculpa. A mediação, ela se centra na causa do conflito e a conciliação, ela se centra na solução do conflito. Amores, a Karine colocou aqui, começa no artigo 165 e vai até o 175. Sim, aí eu vi a Laura colocar beleza. Tem que ter cuidado com isso, porque observa. Quando vocês vão para a internet, tem muita gente que fala que mediação e conciliação
se tratam da mesma coisa, possuem o mesmo conceito. E isso não é verdade, tá? É uma inverdade jurídica. Tem gente que fala que é justamente o contrário e não é. Então, tem que ter cuidado ao estudar na internet para saber se aquela base é pelo menos uma base confiável, tá bom? Amores, além dessa legislação, eu quero que vocês saibam que a gente tem uma lei só para tratar sobre a mediação. Uma lei só para tratar sobre a mediação? Sim. Essa lei é a Lei 13.140 de 2015. No mesmo ano do Código de Processo Civil, né? O CPC Lei 13.105 de 2015. E a lei da mediação, você repete a lei, repito, quem quiser até colocar aqui no chat para as pessoas poderem anotar, é a lei 13.140 de 2015. Amores, essa lei, ela veio após uma resolução, e essa resolução é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, chamada Resolução 125 de 2010. Vou repetir, hein? Só para vocês não se perderem. Resolução 125 de 2010 do CNJ e a lei é a Lei 13.140 de 2015. Presta atenção. Eu expliquei a base da mediação e da conciliação. O que eu vou te falar agora é a parte mais problemática. Qual é a parte mais problemática? Se liga, meu povo, presta atenção. Quando a resolução 125 de 2010, Laura, do CNJ, quando essa resolução veio, você sabe o que foi que ela disse? Ela disse o seguinte, olha para mim, meu povo, essa é a maior discussão que a gente tem. Isso já caiu na prova da magistratura do Paraná, segunda fase. E disse o seguinte, a resolução 125 de 2010 do CNJ diz, olha, para ser mediador ou conciliador, tem que ser bacharel em direito. Ponto. Tem que ser bacharel em direito e tem que ter pelo menos 2 anos aí de que a pessoa, digamos assim, de período de formação. Há 2 anos que Ingrid Gil é bacharela em direito. Obrigada, viu, Tatiane? Há 2 anos que a Ingrid, ela é bacharela em direito. Beleza? Ok. Eu, então, faria um curso de capacitação pelo CNJ para ser mediadora ou conciliadora e receberia um certificado pelo qual eu estaria apta a atuar como mediadora ou conciliadora e me inscrever nos bancos. Existe um cadastro estadual e a nível nacional. Até aí, beleza? Amores, veio o CPC 2015 ao tratar sobre o capítulo da mediação e vem trazendo que várias características, vem dizendo que a mediação ela tem que ser confidencial. Não dá para quem é mediador sair por aí contando, eu ouvi que a Ingrid está lá brigando com o marido da roupa suja do marido. Eu ouvi que a juíza foi traída pelo marido. Menino, você ficou sabendo que o promotor está tendo relação. Meu povo, isso não dá. Existe uma confidencialidade. Tudo que for tratado na audiência, seja de mediação ou seja de conciliação, o mediador e o conciliador não está autorizado a tratar com mais ninguém sobre aquilo que foi posto. Essa é uma regra. A gente vai ver que tem exceção. A mediação e a conciliação se rege pela oralidade, se rege pela simplicidade. A gente vai ver que tem diversas características. Mas qual foi o problema da Lei 13.140 de 2015, a lei da mediação? O grande problema foi que ela disse que existiam poucos bacharéis em direito no Brasil. Dê risada, pode dar, eu deixo. Isso mesmo, você está me ouvindo? Pouquíssimos bacharéis em direito que não iriam suprir a demanda. E ela diz que para ser mediador ou conciliador, você pode ler, basta ter graduação em qualquer nível superior a pelo menos 2 anos. Para tudo. Para. Eu vou repetir, porque eu acho que vocês não me ouviram. Para ser mediador ou conciliador, tem que ter graduação em qualquer área, bebê. Peraí, Pro. Então, o cara pode ser fisioterapeuta? O cara pode ser educador físico? O cara pode ser astronauta? Nada contra, são profissões belíssimas. Mas, amores, mediar e conciliar é lidar com direitos.
Mediar e conciliar é dizer que ela tem direito a sair da audiência porque ela não está representada por um advogado, e isso só quem sabe é quem é operador do direito. Para que zorra vão me colocar alguém que é educador físico, meu povo, para ser mediador, com a justificativa, o nosso legislador, de que a gente não tem bacharéis em direitos suficientes no interior do Brasil. Nós temos o maior número de advogados de bacharéis em direito do mundo. A gente supera os Estados Unidos da América, a gente supera a China, ninguém supera a China, nós superamos. Com uma desculpa esfarrapada para querer dar cabide de emprego para outras profissões, quando o legado deveria ser do bacharel em direito. Então, a primeira crítica contundente que eu faço à Lei 13.140 de 2015 como lei da mediação é: o mediador e o conciliador só deveriam ser exercidos por bacharéis em direito. Por quê? Porque serão vocês no futuro, somos nós que detemos o conhecimento sobre o que é o direito. Quem tem direito ao quê, quando tem, como tem, porque tem. Acabou! Se eu quiser entender sobre a teoria de Freud, eu vou fazer psicologia ou medicina e fazer uma residência em psiquiatria. Mas eu não vou ser operadora do direito, cada um no seu quadrado. Se eu estou com problema de hérnia de disco, eu não vou procurar um advogado, bebê. Agora, não me venha colocar fisioterapeuta, psicólogo, assistente social para fazer um trabalho de quem é, ou do trabalho que é do bacharel de direito. Percebe qual é a minha crítica? Então, o legislador, claro, óbvio, por uma questão de hierarquia, passa por cima da resolução 125 de 2010 do CNJ e diz: mediador, conciliador, hoje, olha para mim, qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa, acabou. Eu concordando ou não concordando, é isso e pronto. Basta ter o quê? Minha pró-graduação. Qualquer nível superior. Há pelo menos quanto tempo? 2 anos, tá? Isso é pegadinha de prova. Na prova da OAB, eles costumam perguntar, por exemplo, quais são os requisitos para ser mediador ou conciliador. E pergunta se tem que ser advogado ou se tem que ser bacharel em direito. Tudo errado. Tem que ter graduação há pelo menos 2 anos, realizar um curso de capacitação pelo CNJ, é o Conselho Nacional de Justiça que oferece. Cuidado com esses cursos de capacitação, cuidado com esses cursos de capacitação que acabam aparecendo por aí. Ah, quem quer ser árbitro? Ah, quem quer ser mediador? Quem quer ser conciliador? Já viu se, de fato, ele possui o aval do CNJ ou da Câmara Arbitral, por exemplo, tá? Tem que ter cuidado com isso. E está inscrito nesse quadro, tá? Isso que eu estou falando para vocês, ser graduado há pelo menos 2 anos em qualquer nível superior, está no artigo 11, para quem quiser anotar, artigo 11 da Lei 13.140 de 2015. E ser aprovado no curso de capacitação do CNJ está no artigo 167. A PRO não vai lembrar o parágrafo agora, eu acho que é o parágrafo 1º, artigo 167, parágrafo 1º do CPC 2015. Já estão me dizendo aqui que eu ultrapassei os 40 minutos se eu quero um upgrade. Amores, eu quero falar para vocês sobre outra coisa, denominada de impedimento pós-exercício da função. Então, só para a gente ficar claro, o que foi que a gente tratou há pouco? Tratamos da mediação, tratamos da conciliação, da distinção entre mediação e conciliação, tratamos do requisito ou dos requisitos para ser mediador ou conciliador. Quais são os requisitos para ser mediador ou conciliador? São 2. Primeiro, graduação em qualquer nível superior a pelo menos 2 anos. E qual é o segundo requisito? O curso de capacitação que é ofertado pelo Conselho Nacional de Justiça ou uma autoridade credenciada pelo CNJ. São esses 2 requisitos. Beleza? A gente vai falar agora sobre o impedimento pós-exercício da função. Amores, presta atenção. Eu sou advogada. Se eu sou advogada, muito provavelmente eu já me graduei. Já deve ter passado aquele período de 1 ou 2 anos. Como advogada, eu posso me inscrever para ser mediador? Posso. Vou lá, procuro o CNJ ou o Tribunal de Justiça local. Esse é um nicho maravilhoso.
porque o nosso direito processual civil tem investido nisso, vale a pena. Em Brasília, os advogados possuem uma câmara registral só para tratar sobre isso e ganham bem. Por que ganham bem? Porque se tratar de uma mediação, não tem processo, então elas acabam recebendo o valor de forma mais rápida, vale a pena. Mas eu percebo que as câmaras arbitrais na Bahia não são tão organizadas. No Espírito Santo é mais organizado. Em Minas Gerais eu não sei. Se eu não sei, eu não vou comentar, porque de fato eu não sei, eu teria que conhecer. Mas vale a pena você se especializar numa área. Por exemplo, você se tornar um árbitro, você se especializar na área, integrar a Câmara de Arbitragem e você decidir a respeito de contratos navais. É um nicho que tem pouca gente atuando. Você se especializar para decidir numa Câmara Arbitral a respeito de contratos cibernéticos. Tem pouquíssima gente atuando. Beleza, meu povo? Fiquem ligadinhos nessas dicas. Bom, volto eu. Eu sou advogada. Posso ser advogada e atuar como mediadora ao mesmo tempo? Pergunta de prova. Posso ser advogada e atuar como mediadora ao mesmo tempo? Amores, percebam. Se eu estou como mediadora da vara de família, e eu vou dar um exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na cidade comarca de Nanuque, não tenham dúvidas de que eu não vou poder advogar lá. Por que eu não vou poder advogar? Porque, bebê, eu estou atuando como mediadora lá. Agora, olha para mim. Uma coisa é justiça estadual, vara de família. Outra coisa é justiça trabalhista. E aí eu estou aqui no Espírito Santo e vou para a vara do trabalho de Nova Venécia, Espírito Santo. Posso advogar? Posso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza? Então, eu não vou poder atuar como advogada naquele município e comarca no qual eu atuo como mediadora ou conciliadora. Sucesso? Beleza? Tá claro para todo mundo? Mas, amores, uma situação importante é o seguinte. A lei diz que depois que eu deixo de ser mediadora, porque para isso eu posso acabar tendo que prestar um concurso público, um processo seletivo. Na Bahia, por exemplo, você passa por um processo seletivo extremamente concorrido, apesar de se pagar muito pouco. Você recebe por cada audiência realizada, tá? Você recebe R$18, isso como você tem ali como juiz leigo ou como conciliador no quadro dos juizados. É um microsistema, Lei 9.099 de 95. E se você obtém êxito na mediação, na conciliação ou na sentença, por sentença, você profere a sentença do juiz leigo, que vai ser homologada pelo juiz togado para surtir efeitos, você ganha um valorzinho maior. Amores, salvo engano, o artigo 172 do CPC, novo Código de Processo Civil, vai dizer que existe impedimento pós-exercício da função pelo período de 1 ano. Como assim, Litia? Imagina que eu deixei de ser mediadora ou conciliadora no município comarca de Nanuque. Imagina mais. Imagina que eu mediei o divórcio da Laura e do Luan. Mediei o divórcio da Laura e do Luan. Olha para mim, bebê. Luan tá dando risada. Você gostou, né, Luan? Você gostou, né, Luan? Você se comporta, viu, Luan? Luan dando legal, é porque vocês não estão vendo. Amores, a Laura é só a Laura branquinha. Chega, eu fico vermelha aqui. Amores, eu estou mediando o divórcio da Laura e do Luan. Olha que situação. E aí, passa o período de 8 meses. Quanto foi que eu falei que era impedimento pós-exercício da função? 1 ano, não foi? 1 ano. Depois de 8 meses, eu deixei de ser mediadora conciliadora, passou-se o período de 8 meses. E a irmã da Laura vira para mim e diz assim: ô Ingrid, você tem como ser advogada nessa uso capião para mim? Pergunta da magistratura. E aí, eu posso ou não posso atuar como advogada da irmã da Laura no período de 8 meses que eu deixei de ser mediadora, conciliadora, e a Laura e o Luan foram as partes das quais ali eu atuei como mediadora ou conciliadora? Posso ou não posso? Quem acha que sim? Quem acha que não? Amores, essa é uma pergunta. Ó, o Luan está aqui dizendo que não. Essa é uma pergunta de prova dificílima, porque você pensa, poxa, Pro,
Você está no período de 8 meses. Você fala que o impedimento pós-exercício da função é de 1 ano. Mas é de 1 ano perante as partes que eu atuei. Percebeu o segredo, Luan? Eu atuei perante você, Luan. Eu atuei perante você, Laura. Não foi perante a irmã de Laura. Então, perante a irmã de Laura, eu não tenho um impedimento pós-exercício da função de 1 ano. Fluiu, bebê. Você entendeu qual a pegadinha da prova? A pegadinha não está no prazo de 8 meses. Não importa o prazo, porque eu nunca mediei, porque eu nunca conciliei nada que diga a respeito à irmã da Laura. A ideia do impedimento pós-exercício da função é justamente para que eu não possa vir a aliciar clientes, para trazer no futuro para a advocacia, para a minha pessoa, para o meu escritório ou para algum amigo. Então, percebam que o impedimento pós-exercício da função se dá a partir de 1 ano, não de 1 ano de quando eu mediei ou conciliei as partes, mas de 1 ano, de quando eu deixo de ser mediadora. Isso é de suma importância. E a segunda coisa, perante as partes que eu atuei. Perante as partes que eu atuei. Beleza, meu povo? Tranquilo? Fica ligadinho nisso. Às vezes a gente vai só o tempo. 1 ano, 1 ano, 1 ano. Amores, eu extrapolei o tempo. Então, eu vou encerrar. Às vezes eu acabo tendo que derrubar essa nossa reunião, porque eu tenho que gravar para subir o videozinho. Aí eu faço um outro convite, tá bom? Fiquem ligadinhos, vou colocar aqui 8h35, 8h45 nós voltamos. Até daqui a pouquinho. Beijo.